Oi, turma. Do livro A Vida é Sonho, Pedro Calderón de la Barca. No texto A Vida é Sonho, na 7ª parte, mudança de cena, prisão de Segismundo na torre. Segismundo, como no princípio, com peles e grilhões, deitado no chão, Clotaldo, 2 criados e Clarim. Clotaldo diz: deixem-no aqui. O seu orgulho acaba hoje onde começou. Clarim: não despertes mais, Segismundo, para que não vejas mudada a tua sorte e te sintas perdido de uma glória irreal. A tua glória foi uma sombra da vida e um prenúncio da morte. Clotaldo, quem tão bem sabe discursar, devia também prever um bom lugar onde exercitar a sua eloquência. Aos soldados: podem fechar também esse. Apontam um quarto contíguo. Clarim: a mim? Por quê? Clotaldo: porque Clarim, que conhece tão graves segredos, deve ficar em prisão, com muros bastante espessos para guardar o que sabe. Clarim: acaso eu ameaço de morte o meu pai? Não. Atirei na janela algum novo Ícaro? Eu durmo, eu sonho. Por que devo ser preso? Clotaldo: porque és Clarim. Clarim: então, desde amanhã, serei corneta caladinha, que é instrumento ruim? Oh, Clarim, coitado dele, sobrou para ele, gente. Levem-no e Clotaldo fica só. Entra Basílio, embuçado, enquanto Segismundo segue adormecido. Basílio: Clotaldo, Senhor, Vossa Majestade aqui? Basílio: uma tola curiosidade animou-me a ver o que acontece a Segismundo. Clotaldo: aí está ele, reduzido à sua miserável condição. Basílio: ai, príncipe infeliz e mal-nascido. Procura despertá-lo, Clotaldo. O ópio lhe tirou as forças. Clotaldo: está inquieto, senhor, falando baixo. Basílio: quais serão seus sonhos agora? Segismundo, sonhando: piedoso é o príncipe que castiga os tiranos. Morra, Clotaldo, as minhas mãos e beije meu pai. Os meus pés. Clotaldo: quer me matar? Basílio: ameaça-me com maus tratos e humilhações. Clotaldo: pretende roubar-me a vida. Basílio: projeta derrubar-me a seus pés. Segismundo, sonhando: surja na espaçosa praça do grande teatro do mundo este valor primordial para realizar a vingança. Veja um príncipe Segismundo que derrota o próprio pai, despertando. Mas onde estou? Basílio: escondendo-se, não convém que me vejam. Já sabes o que fazer, Clotaldo. Fico para escutar de mais longe. Afasta-se. Segismundo diz: sou eu, porventura? Sou eu preso e aferrolhado? Sois torre, o meu sepulcro? Sim. Ah, quantas coisas espantosas eu sonhei. Clotaldo: já é hora de acordar? Segismundo: sim, já é hora de acordar. Clotaldo: dormiste todo este tempo? Segismundo: e acho que ainda não despertei, pois se o que eu vi, palpável e certo, era sonho, o que vejo agora é incerto. Será que não sonho, que estou acordado? Clotaldo: conta-me o que sonhaste. Segismundo: mesmo que tivesse tido um sonho, não direi o que sonhei, Clotaldo, mas sim o que vi. Despertando-me, vi num leito colorido e magnificente 1000 nobres submissos a meus pés me chamaram príncipe e me ofereceram pomposas roupas, adornos e joias. Tu transformaste a calma do meu ânimo em alegria, revelando a minha sorte, embora esteja nessa miséria. Eu era um príncipe herdeiro da Polônia. Clotaldo: então merece um prêmio. Segismundo: não. Eu te mataria 2 vezes por traidor. Clotaldo: por que tanta severidade? Segismundo: eu era senhor de todos e a todos pedia desforra. Só amava uma mulher. Creio que isso foi verdade, já que tudo se acabou. Só isso não se acaba.
Clotaldo, como antes de adormeceres havíamos falado sobre as águias, tu dormindo sonhaste grandezas impossíveis, mas teria sido bom que, mesmo em sonhos, pudesses honrar quem te criou com tantos cuidados. Segismundo, até em sonhos não se perdem as boas ações. Sai Clotaldo, fica Segismundo sozinho. Segismundo diz, é certo, então reprimamos esta fera condição, essa fúria, esta ambição, pois pode ser que sonhemos, e o faremos, pois estamos em mundo tão singular, que o viver só é sonhar, e a vida ao fim nos imponha que o homem que vive sonha, e o que é até despertar. Sonha o rei que é rei e segue, com esse engano mandando, resolvendo e governando, e os aplausos recebe, vazios no vento escreve, e em cinzas a sua sorte, a morte talha de um corte. E há quem queira reinar, vendo que há de despertar no negro sonho da morte. Sonha o rico sua riqueza, que trabalhos lhe oferece, sonha o pobre que padece sua miséria e pobreza. Sonha o que o triunfo preza, sonha o que o luta e pretende, sonha o que agrava e ofende, e no mundo em conclusão todos sonham o que são, no entanto ninguém entende. Eu sonho que estou aqui, de correntes, carregado, e sonhei que noutro estado, mais lisonjeiro me vi, que é a vida, um frenesi, que é a vida, uma ilusão, uma sombra, uma ficção. O maior bem é tristonho, porque toda a vida é sonho, e os sonhos, sonhos são. Terceira jornada, essa daqui fica para amanhã. Gente, essa parte eu acho que é a que mais chama a atenção da gente, né? Que é a vida, um frenesi. O que é a vida? Uma ilusão, uma sombra, uma ficção. O maior bem é tristonho, porque toda a vida é sonho. E os sonhos, sonhos são. Hoje, as pessoas enchem o peito, colocam um certificado embaixo do braço e falam, eu sou um doutor, um médico. Eu sou um enfermeiro, eu sou uma professora, eu sou um policial, eu sou um governador, eu sou um presidente, eu sou. Será que nós somos? Ou nós estamos? Aqui, onde eu trabalho, na cidade onde eu estou, eu cansei de ouvir, né, aquela conversa mole mesmo, porque no fundo as pessoas não sentiam isso, era apenas da boca para fora. Você via a pessoa na sala de aula trabalhando, né? Eu estou falando de educação porque o nosso canal, né, o texto é voltado para o canal de educação. A pessoa estava na sala de aula, já havia nela aqueles sintomas do egocentrismo, o egoísmo, o orgulho exacerbado. Ela demonstrava que ia dar novidade. E geralmente pessoas assim, elas são muito solícitas, elas ajudam bastante na escola, elas vão em tudo que é evento que o setor que ela trabalha tem. Se é na educação, tem os encontros de professores, não falta um. Tem festa, está envolvida em todas. E começa a querer um destaque, através de estar nos lugares. E começa a mostrar, às vezes, um trabalho que hoje a gente diria que é da inteligência artificial. Mas, antigamente, como não tinha inteligência artificial, a gente fala que era artificial mesmo. Aquele trabalho bem superficial. A criança está segurando no lápis, não está fazendo nada. A professora está tirando foto ali, dizendo, olha, ela está escrevendo a primeira palavrinha dela. Aí coloca na rede municipal, na rede estadual, onde ela estiver trabalhando, ela quer expor a criança a escrever na primeira palavrinha. E a criança só está segurando um lápis. Não está fazendo nada além disso. Aí vai fazer encerramento de projeto, ou vai fazer uma festa,
ela gasta dinheiro com coisas assim maravilhosas para fazer uma estampa muito bonita, colocar a criança tudo com roupa bonitinha, que chama atenção. E a secretaria fica babando, nossa, que professora espetacular, ela faz tudo lindo, porque ela aparece. Aí você vê uma sala de aula com cartazes. Hoje, você não tem. Antigamente a gente disputava o EVA, né? Fazia aquele monte de cartazes, aquele monte de montagem com o EVA. Hoje não. Hoje a coisa está tão escambada que você entra lá no Mercado Livre ou qualquer outro site, você encontra os cartazes prontos, do tempo, do bem-vindos, amiguinhos, a lista da turma, quantos meninos, quantas meninas, se vai chover, se vai fazer sol. Bom, você encontra cartaz de tudo que é tipo. Um mais lindo que o outro, mais fofo que o outro. Aí a professora vai e começa a disputar a parede entre elas, porque são 3 turnos, né? De manhã, da tarde, da noite, elas querem disputar a parede. E uma que já chega no primeiro dia, ela já chega com todos os cartazes dela já colocando, ela não quer nem saber se a outra vai colocar cartaz também ou não. Aí entra uma supervisora na sala de aula e fala, nossa, que coisa mais linda, essa professora deve ser nota 1000, porque olha só, ela gastou dinheiro com a turma dela. Com a turma dela ou com a parede? Mas para quem está de fora, foi com a turma dela, né? E essa pessoa começa a ganhar um certo destaque. De ser professora, já começam a querer colocar ela como uma possível supervisora, diretora, vice-diretora, coordenadora, que vai ajudar no campo pedagógico da rede, porque ela é muito boa. E ela vai ser. E ela vai conseguir esses cargos. Se ela tiver amigo, então, lá na secretaria, ela não precisa nem passar pela coordenação, direção, vigilância. Ela já vai direto lá para dentro da turma, da equipe da Secretaria de Educação. E uma pessoa como essa, que fez o trabalho superficial, é que vai direcionar, supervisionar aqueles que estão no chão da fábrica, que lutam todos os dias para o seu aluno pegar o lápis e de verdade escrever. Eu sou professora. Ainda enche a boca e diz que é professora. Não, ela está como professora e ela está como vice-diretora, ela está como supervisora, porque ela não é nada disso. Quem é, nem aparece. Quem é, faz o seu trabalho de porta fechada quietinho lá. Eu comecei a fazer trabalhos que apareceram porque foi tomando uma proporção que nem eu conseguia segurar mais. Chegou um momento que eu não tinha mais como controlar. E quando eu vi que não estava conseguindo controlar, eu comecei a reduzir o meu trabalho. Eu comecei a fazer a jornada ao contrário. Eu comecei chamando o pessoal do ProERD, né? Ah, você vai atender tal sala e tal sala? Poxa, mas a minha não vai ser contemplada. Vem fazer pelo menos umas aulinhas para mim. Aí o ProERD se interessava pelo meu trabalho. Quando era no ano seguinte, se inscreviam para estar com a minha sala, mesmo que eu não fosse, porque o ProERD tem um erro muito grande. Eu não sei se é pela contingência de policiais, pela disponibilidade de viatura, mas o ProERD é só para o último ano, ou o penúltimo e último ano da garotada. Quando eles já estão pré-adolescente, bem dizer, porque hoje a molecada com 10 anos já se torna um pré-adolescente. Eu acho tardio demais. ProERD deveria ser desde o primeiro ano, se bobear até o infantil, porque a criançada tem uma realidade na casa deles, que quando eles vão entender o que é droga, já é tarde demais. A molecada já usou. Eu tinha aluno de 10 anos que já era... O cara já tomava conta de biqueira. Então, assim, eu comecei com o ProERD, fui chamando, às vezes vinha da própria prefeitura alguém que fazia um trabalho sobre trânsito ou sobre higiene, questão dos dentes. Eu comecei a chamar esse pessoal para vir na minha sala, porque eu observava assim, no pátio apareciam lá quase 300 crianças, os professores um em cada ponto, ou então sentadinho
colado um no outro, conversando durante as palestras. As crianças não percebiam nem o que estava sendo falado, que era um monte de criança. Eu falei, isso não dá certo, chamar tudo no pátio, fazer uma baciada só para tirar foto e mandar para a secretaria. Foi feito um trabalho, era um trabalho muito meia boca. E o coitado das pessoas que faziam o trabalho, porque eles vinham com vontade. Mas é um temporal com todo mundo de guarda-chuva aberto. Respingava algumas informações, mas não chegava realmente nas crianças. E aí, eu comecei a chamar na minha sala, um foi chamando o outro. Olha, você está fazendo tal coisa sobre dente? Eu conheço uma pessoa que é especialista em tal coisa sobre higiene, e que fala sobre coração, e que fala sobre estômago, e que fala sobre não sei o quê. E eu comecei a chamar as pessoas assim, um me dando o telefone de outro. Quando eu vi, o meu trabalho cresceu. E aí, no encerramento do projeto, eu comecei a ter problema. Porque no encerramento eu chamava todos os especialistas que trabalharam comigo para fazer uma homenagem para eles. As crianças tinham recebido informação, trabalhado as suas informações, e depois era bacana que essas pessoas tivessem um retorno, pelo menos superficial, né? Através de dança, música, teatro, leituras, brincadeiras. Eu chamava todos eles num único dia, comprava umas lembrancinhas, entregava as lembrancinhas através das crianças e pronto, fechou o projeto. Só que aí chegou um dia que eu tinha 80 pessoas. Falei, onde que eu vou colocar tudo isso? Soma os pais, as crianças e mais 80 pessoas, o que eu faço com tudo isso? Aí comecei a fazer no pátio da escola e isso começou a chamar a atenção de outros professores que não faziam o trabalho. Só que o meu trabalho não era florido, não, todo cheio de... Não, era tudo assim, tudo era feito pelas crianças. Então saía com erro, saía com falha, saía errado, do jeito delas. O encerramento não tinha nada assim do tipo perfeito, era tudo feito pelas crianças. Não tinha nada bonito, vistoso, não, feito por criança. E aí as outras salas olhavam e eu falava para os professores, querem participar do projeto, querem fazer parte? Não, porque dá muito trabalho. Não, Deus me livre, você é doida. Só que por trás metia um pau no projeto, por trás metia um pau na professora. E eu era e sou professora. Eu não aceitava que virasse para mim e falasse que aquilo era para inglês ver, porque aquilo que eu fazia tinha um propósito. Eu estudava minhas crianças e via a necessidade do tema ou dos temas que tinham que ser trabalhados com aquelas crianças, para chegar no objetivo que era a transformação daquela criança, ou até mesmo da família daquela criança. E aí começaram a fazer um danado de uns trabalhos lá contra mim, que eu tive que colocar tudo dentro de uma sala de aula. Teve um encerramento de projeto que eu fiz com 120 pessoas dentro de uma sala de aula, apertada, num dia de calor tremendo, as janelas não abriam, não tinha ventilação, e todo mundo ali. Aí um amigo, vendo que eu estava passando esse sufoco, ofereceu para mim um salão que custava 1.800 de aluguel, e ele me deu um dia. Ele falou, escolhe o dia e você pode vir com a sua turma fazer o encerramento de projeto aqui. Ou seja, a coisa foi crescendo, sem eu ter controle. E quanto mais a gente faz, mais vai aparecendo serviço e mais vai aparecendo coisa boa. Isso é o professor. E quantas vezes, Patrícia, você quer ser diretora? Patrícia, você quer ser vice-diretora? Não quero ser nada, quero ser professora, eu sou professora. O meu primeiro diretor, ele veio para mim e falou assim, você é muito durona, muito rígida, muito sargentona, daria certo ser diretora. Então, assim, eu sempre tive proposta para ser, fui uma vez só diretora, 4 dias eu falei, chega tudo isso, chega, eu não sou, não estou, não quero, eu sou professora, saí fora. Não tinha condições de ver um grupo tão errado, tão torto, com criança jogada para um lado, jogada para o outro, ninguém querendo assumir as suas responsabilidades. Eu falei, não, isso aqui é para deixar qualquer um doido, estou indo embora. Prefiro minha sala de aula. 30, 40, 80, não sei quantas crianças Deus vai me dar, mas são minhas, né? Eu vou cuidar. Isso é ser. E isso é uma postura de qualquer pessoa que é professor. Agora, quantas vezes em reuniões eu escutava essas professoras de meia tigela, que nem professoras eram de verdade, se tornavam coordenadora, vice-diretora, diretora, supervisora, aí elas vinham nas reuniões. Gente,
Eu não sou diretora, eu estou como diretora. Aí essas reuniões acabavam, a bicha entrava na sala dela lá e o caos era feito. Manda fazer isso, manda fazer aquilo, eu não quero ver isso, eu não quero ver aquilo, eu sou a diretora, eu é que mando aqui. É um Segismundo da vida, né? O cara nasceu do nada, já causando danos com o seu nascimento, porque certamente pessoas assim são desequilibradas, pessoas assim têm problema familiar mal resolvido e vêm descontar os seus traumas no seu serviço, na sua profissão. E quando chega na sua profissão e que lhe é dado o poder, aquilo é um sonho. Mas é um sonho que pode se esfacelar a qualquer momento, porque se você não aproveitar aquilo ali com responsabilidade, com dedicação, né, com respeito, com a responsabilidade totalmente assumida, acaba rapidinho. E para onde é que você volta? Lá para o teu calabouço. Você volta de novo a ser uma professora. E infelizmente é um lugar que ainda pode prejudicar pessoas, porque pessoas assim, que chegam num grau onde elas não conseguem dar conta da responsabilidade que assumiram, certamente, de acordo com a gravidade do que elas ocasionam, elas não deveriam voltar nem para a sala de aula. Mas concursado geralmente ainda volta para a sala de aula. Então o Segismundo ele abre nossos olhos nesse sentido. Não é ficar falando só, eu estou como diretora, eu estou como... Não, isso é balela. Eu cansei de ouvir reuniões de gente falando estou, eu não sou, e não tinha humildade nenhuma nisso. Apenas balela, palavra jogada ao vento. Porque o orgulho e o egoísmo ainda era a sua prática diária. Se nós queremos entender o que é ser e estar, é aqui dentro, de verdade, no nosso coração. E aquele que é, como eu ouvi outro dia uma pessoa com todo carinho falando para mim assim, eu não consigo te chamar de professor, eu te chamo de mestre, porque eu tenho profundo respeito pela tua carreira, pelo que você representa. Você trabalhou a vida toda como professora, você se aposentou por uma questão de tempo e idade dentro da lei, não foi burlando lei, não é como deficiente, não é como uma coitada, não, é por direito. Você se aposentou por direito, você se dedicou e se aposentou por direito. Então você merece ser chamado de mestre. Quando a pessoa falou isso, lógico que o nosso ego, né? Mas aí eu coloco o ego de novo no lugar e falo para ele assim, então, eu tenho aprendido tantas coisas em 3 anos com os estudos diários que eu faço e publico em vídeo, que tem um cara que fala assim, só sei que nada sei. Eu faço confusão desses pensadores antigos aí. Eu não sei se é Sócrates, Platão, Aristóteles, um deles falava isso. Só sei que nada sei. E isso é a pura verdade. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente fala assim, isso daí eu errei, isso daí eu fiz errado, eu podia ter feito melhor. Então é sinal que eu não sabia nada. Então como me chamar de mestre? É lógico que de primeiro a gente fica todo acariciado com a palavra. Eu chamo meus professores de mestre porque para mim eles de fato não erraram, não pecaram em nada. Eu fui educada num sistema de disciplina, de respeito, de responsabilidade assumida, que hoje eu não vejo na educação. Então os meus professores, eu tenho eles como mestre, porque eles conseguiam manter uma escola limpa, organizada, não tinha pichação, se descobrisse qualquer rabisco, já pegava a pessoa que rabiscou, mandava limpar, não tinha essa de, é constrangimento, não. Eu estava lembrando esses dias no Face, eu coloquei a imagem da educação física antiga, como é que era feito, né? Aquela camisa branca com o emblema da escola, a saia de prega branca, shortinho vermelho por baixo, meia branca, 2 listrinhas vermelhas na meia, tênis branco, e tinha que ser branco. E olha que branco encarde. Ai daquele que chegasse na hora da revista, porque a gente tinha a hora da revista, ficava tudo em fila, diretora, professor, passava tudo nas fileiras olhando. Ai daquele que tinha uma meia encardida. Você tá de meia encardida, você não faz educação física. Você vai assistir aula, quando você chegar em casa, você bota isso daí para poder ficar branco. Senão amanhã você nem vem para a escola.
E a gente morava em lama, a gente morava em bairro que era aquela lama vermelha, a gente saía escorregando na lama em dia de chuva para ir para a escola. E a gente tinha que estar branco. A nossa escola, na apresentação que a gente fazia no aniversário de São Miguel, né, que a gente ia para o desfile, a nossa escola recebeu o apelido de escola Homo, porque estava todo mundo impecavelmente branco. Como que eu não posso chamar, como não chamar essas pessoas que dirigiram a minha educação de mestre? Lógico que eu vou chamar de mestre, porque eles conseguiam ser mestre. Agora, eu não, eu sou professora, mas que eu gosto, lógico, de ser comparada a um mestre, faz bem pra gente, sinal que a gente caminhou até certo ponto bem, né? Mas não sobe pra minha cabeça, porque eu sei que isso seria um sonho. Ai, você é mestre. Mestre é aquele que ensina o tempo todo e que tá correto e que não pisa na bola. Eu não, eu piso na bola pra caramba. Então, eu sou professora. Isso eu não abro mão. E eu posso ter me aposentado, mas eu continuo sendo professora. Professora. Agora, aqueles que ficam, eu estou como diretora, eu estou como coordenadora, eu estou, no final das contas, acaba não sendo nada. Vazio. Passou pela vida e não viveu. O que a gente tem deixado para quem vem depois de nós? Eu falo que quando eu desencarnar, eu quero que as pessoas lembrem pelo menos alguma coisa que eu tenha feito de bom. As coisas ruins eu sei que vão lembrar, coisas que eu nem lembro, elas vão lembrar. Mas pelo menos uma coisinha aqui, outra lá de bom. Porque eu pelo menos tentei ser e não estar. O ser e estar, ele é muito perigoso. E o Segismundo, ele alerta isso. No mesmo pé que ele estava no calabouço, se tornou um príncipe. O príncipe, ele começou a mandar cortar o pescoço de todo mundo, voltou para o calabouço. O orgulho traz a nossa derrota. O egoísmo traz a nossa derrota. São as duas chagas que Jesus condena, que impedem o nosso progresso, que impedem o nosso crescimento e aprimoramento espiritual. E isso também na vida física. Então vamos ser mais humildes, vamos realmente entender que nós estamos, mas que dentro do estamos nós podemos ser de verdade.